Olá! Um projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente proíbe a construção de cavas subaquáticas em todo o território brasileiro. Para quem não conhece, as cavas são crateras abertas no fundo de rios, lagoas ou do mar, que servem como depósito de resíduos sólidos. Vamos ver algumas imagens sobre as cavas. A autora da proposta, a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, é a convidada desta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada Rosana. Olá, Regina. Cumprimento também os telespectadores, os ouvintes. Realmente é um assunto muito sério que muitos brasileiros desconhecem. Um assunto muito pouco falado, diga-se de passagem, e que já existem aqui no Brasil. E eu queria que a senhora explicasse primeiro para a gente aonde tem e como foram feitas, como é que as pessoas podem ficar sabendo mais detalhes sobre elas. Então, como você explicou, a cava subaquática ou subaquática, ela é uma cratera que é feita no leito de rios, no estuário, para depositar material, normalmente material contaminado. Nós temos no Brasil 2 cavas subaquáticas. Elas foram construídas há muito tempo para depositar. Por exemplo, na minha região, que é o litoral paulista, ela foi construída para receber material que é produto da dragagem do Porto de Santos. O que é a dragagem? Quando o calado, o navio, precisa de uma profundidade maior, o fundo desse estuário, desse canal, precisa ser dragado. Acontece que na minha região, por conta das indústrias de Cubatão que todos acompanharam na década de 80, a emissão de poluentes foi assustadora. Sim. Cubatão era chamado de Vale da Morte. Essas empresas, elas jogavam no estuário o material contaminado e ele ficou no fundo do canal do Porto de Santos. Para que houvesse essa dragagem, esse material foi retirado. E a empresa que retirou de um pier esse material para aprofundar o canal, ela retirou esse material e pediu a autorização da CETESB, que é a companhia que regulamenta tudo isso no estado de São Paulo, para construir essa cava, e ela foi autorizada. Eu acompanhei na época como jornalista os movimentos de ONGs, de especialistas que condenaram esse tipo de atitude, porque o material deveria ser tratado, mas não foi o que aconteceu. Então, assim que eu assumi como deputada federal, eu abracei essa causa. Nós temos 2 cavas subaquáticas no nosso país. Uma no Porto de Sepetiba, no Rio de Janeiro, e essa em Cubatão, que já está no seu limite. Então, o temor era que mais cavas fossem autorizadas. Então, esse projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Defesa do Meio Ambiente, veio para proibir a construção de novas cavas. Agora, elas não são lacradas, ou seja, existe realmente a possibilidade desses resíduos serem espalhados pelos rios ou mar? Ele naturalmente contamina, porque as pessoas não têm noção, mas uma cava dessas, ela tem uma dimensão muito grande. Qual o tamanho, por exemplo? A de Cubatão tem 400 metros de diâmetro e 25 metros de profundidade. Quem conhece, imagina, por exemplo, o estádio do Maracanã. É essa cava que foi feita no nosso estuário, berçário da vida marinha. Recebeu esse material contaminado com metais pesados e ela vai ser, quando estiver no seu limite, que já está chegando no seu limite, contida, não confinada. Vai ter uma manta de areia por cima e aquele material vai ficar lá. Vai contra todas as propostas e as políticas públicas de controle ambiental, de sustentabilidade. Então, esse material precisa ou precisava ser tratado. Existe tecnologia para descontaminar essa areia para que ela volte para o meio ambiente como forma de aterro, que não foi o que aconteceu na nossa região. Agora, o projeto proíbe que sejam feitas novas crateras, mas essas que já existem, o que está previsto para elas? Então, nessas 2 que nós temos no Brasil, autorizadas, foi feito um substitutivo. O presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Rodrigo Agostinho, deu parecer favorável ao meu projeto e ainda foi mais duro e mais incisivo. Deu prazo de 5 anos para que encontre uma solução para acabar com essas cavas.
Agora, a gente já tem essas cavas em outros países também. Sim. A regulação é parecida com os Estados Unidos, por exemplo? Esse é um argumento da empresa que defendeu a cava, que em alguns estados americanos a cava foi autorizada, porque é uma obra de engenharia moderna, só que não chega a 10% da contaminação dos materiais e dos sedimentos que estão na cava do nosso país, que estão depositados principalmente ali próximo a Cubatão. Então, é uma comparação que não deve ser feita. E a fiscalização, como é que vai ficar? Já que nós tivemos recentemente o que ocorreu em Mariana, né, os desastres dessa monta, se ocorrer aqui também em Santos vai ser muito pior. Não é? Os órgãos ambientais dizem que há fiscalização, mas a gente sabe, tudo é perfeito no papel, até que aconteça uma tragédia. Então, essa discussão em torno de Brumadinho, do que aconteceu em Mariana, trouxe à tona uma preocupação muito grande na minha região. A população ribeirinha, pescadores vivem ali, convivem com essa cava, e se houver, a gente não sabe até que ponto esse material vai para o nosso estuário, ele já não está prejudicando ali com certeza a fauna já deve estar dessa área? Com certeza deve estar. Então eu acredito que nós temos a obrigação de proibir a construção de novas cavas. Imagine se isso virar prática usual, o que vai acontecer com os nossos mares é como você falou, nós estamos tentando despoluir os nossos oceanos e não podemos permitir que essa prática continue, né, de poluição. É um legado que nós estamos deixando para as próximas gerações. Só uma última pergunta sobre a tramitação. Agora ela vai passar por que comissões? Então, ela foi aprovada por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente, agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Vai ter um parecer também e eu acredito que logo no início do ano que vem, se depender de mim e de outros deputados que começaram a entender, porque muitos nem sabiam que existia esse tipo de cava subaquática no nosso país. Então, se depender da articulação que eu estou fazendo, as cavas vão ser proibidas. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, sobre os aterros sanitários no fundo do mar. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima.